Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Robozinho do Multinível News. E olha só, hoje nós temos, gente, um convidado de tirar o chapéu. E como você já sabe, aqui no nosso podcast nós trazemos os melhores líderes do mercado, das empresas que estão se destacando. E hoje eu quero que vocês me ajudem a dar as boas-vindas a ele, Gabriel Kensky. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, cara? Cara, eu fiquei muito feliz por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo. Prazer, pô. Cara, você é alguém, um líder que fez história no nosso mercado e continua fazendo, um cara que tem resultados incríveis, e eu tenho certeza que você aí da nossa audiência vai aprender muito. Por isso, ó, já siga ele aí nas redes sociais, ó, tá passando aqui o Instagram dele para você acompanhar e ficar por dentro de tudo que esse cara tá fazendo, tá? E eu já vou dar um spoiler para você, para ficar até o final e descobrir a empresa, gente. É uma empresa fantástica que ele vem desenvolvendo agora e é algo que realmente veio para transformar o marketing de relacionamento no Brasil, principalmente pelo seu modelo disruptivo de negócio. Mas não sou eu quem vou falar isso. Vai ser ele, o nosso ilustre convidado aqui, grande Gabriel. E Gabriel, para a gente começar, cara, esse nosso bate-papo, eu separei aqui algumas perguntas para você, tá? Beleza. Eu gostaria muito que você respondesse algumas perguntas aqui. Tem pergunta polêmica e tem bomba, viu, gente? Então fica até o final, porque vai ser surpreendente o que vocês virão aqui. Eu separei aqui algumas perguntas e para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, cara, da sua trajetória, quem era o Gabriel antes do multinível e como que você conheceu essa nossa oportunidade do marketing de relacionamento. Perfeito, maravilha, cara. Pô, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cara, multinível pra mim é a história praticamente da minha vida, né? Eu tenho hoje 48 anos e eu comecei no multinível quando eu tinha 14, então Fantástico. Vai fazer 34 anos, tem 33 anos. Conheci bem por acaso meu irmão, Leandro, né, que foi meu sócio em quase toda essa trajetória. Ele foi convidado por um amigo nosso, na época, cara, telefone de fio, telefone de casa, né? Não tinha celular. Era muito mais difícil, né, Gabriel? Era outro mundo, cara, era outra realidade. E aí a gente foi numa reunião para conhecer, na época, a Amway, né? E foi muito louco, porque a gente chegou, o amigo chamou, vai ter uma reunião lá no Rio de Janeiro, a gente morava no Rio, no Hotel Nacional, chegamos lá, não era uma reunião, o cara não entendeu muito bem, era um seminário, e tinha que pagar. Tinha que pagar não sei quantos dólares e a gente não tinha dinheiro. Na época tudo era em dólar, né? O Brasil era bem dolarizado. E a gente não tinha dinheiro com a gente, ficamos lá esperando e enchemos tanto saco que uma hora o organizador lá do evento deixou a gente entrar. O organizador era o Daniel Rune na época. E aí, meu primeiro contato com o multinível foi ver de cara um seminário do Tim Foley. Meu Deus! É uma sala para, 60 pessoas. E eu não entendi nada, bicho, porque ele não mostrou plano, ele só tava falando do estilo de vida, de tudo que ele já fazia, vídeo de viagem e coisa sobre mentalidade. Eu, 14 para 15 anos, eu saí de lá assim, transtornado. Alucinado. Alucinado. Né? Eu me lembro de eu falar com meu irmão, falei, cara, eu não sei o que é isso não, mas eu quero fazer esse negócio. Eu não sei o que tem que fazer. Então foi ali que a gente conheceu, que a gente começou. O meu irmão já tinha 18 anos, eu era mais novo, e aí a gente iniciou a jornada ali, cara. A Amway foi uma jornada pra gente, cara, assim, de resultado financeiro, eu ganhei, cara, nada. Não mudou minha vida, não tive resultados, mas eu acompanhei muita gente tive uma equipe muito grande lá, fiquei 8 anos lá, e o sistema de treinamento, Nils, era brutal. Imagino, cara. Cara, a Pronet, os eventos, putz. E até trazendo um ponto interessante aqui, porque antigamente eu lembro que eu escutei histórias de líderes gigantes do mercado como você, informando que eram fitas cassetes, não tinha tanta informação disponível. Conta um pouquinho mais sobre como que eram os desafios naquela época, Gabriel. Cara, sim, né, os áudios que a gente tinha acesso, né, que hoje em dia, é tudo Spotify, na época eram fitas cassetes, então você comprava todo mês um pacotinho com 4 fitas cassete, era a fita da semana, então era um certo desafio, você tinha que ouvir no carro, era menos informação, por um lado mais desafiador, por outro lado tinha um benefício que as pessoas não tinham acesso a outras informações cruzadas fora. Então, era tudo muito centralizado, era tudo focado, centralizado. Talvez o maior desafio é que, por exemplo, não tinha VO, não tinha escritório virtual. Então você não conseguia, você não entrava em lugar nenhum para você ver a tua rede. Se você quisesse, cara, olha que louco. Se você quisesse saber a tua rede, você ligava tinha uma URA, a Emo já era super evoluída em 92, você ligava para uma URA, digitava lá o seu ID
E aí falava o que você queria, beleza. 15 dias depois chegava na tua casa pelo correio um mapa de patrocínio. Meu Deus. Impresso em papel. Então, se eu quisesse saber minha rede, eu ia saber minha rede daqui a 15 dias. E você acredita que hoje em dia tem gente que acha que fazer multinível é difícil, Gabriel? Você acredita, cara? Difícil era a fila do orelhão, amigo. Não, então já contactar, imagina. Já vamos começar aqui, ó. Já deixa uma mensagem pra galera que tá aí hoje com tantas facilidades de redes sociais, tantas facilidades para poder fazer negócio, principalmente se a empresa não tem logística, né? Negócios digitais, com tantas oportunidades. Já deixa uma mensagem pra essa turma aí, Cara, deixa, porque realmente é muito curioso, né? Naquela época se falava muito que era o negócio do futuro. Era o negócio do século, depois, né, lançou-se o livro, o negócio do século XXI. Então a gente tinha que convencer as pessoas de que aquele futuro era um futuro real. Esse futuro já chegou, esse futuro já tá aí, né? É agora. E realmente, cara, é tão do futuro, já era tão do futuro, que o que a gente faz hoje nada mais é do que influenciar pessoas. E o mercado hoje é dos influencers em geral. Todo mundo influencia alguém, desde micro-influenciadores, macro-influenciadores, a família. Então, assim, hoje, o que era o grande desafio, chegar nas pessoas, conversar com as pessoas, despertar interesse. Hoje você tem uma série de ferramentas brutais. O mundo, ele se abriu para esse formato de negócio. Perfeito, cara. E depois da Amway, o que aconteceu? Você foi para alguma outra empresa? Me fala mais. Eu fiquei 8 anos na Amway. 8 anos, cara. Era um seminário por mês. Era uma convenção a cada 4 meses, não faltava nunca. Só que a Amway teve um ápice, depois ela caiu. Quando chegou em 2000, quando foi o ano que eu decidi sair, já quase não tinha nada. Ela nunca saiu do Brasil, ela sempre esteve aqui, mas de eventos, de treinamento, tava muito pequenininho, e aí eu acabei saindo, né? Falei, cara, não tem mais nada para fazer aqui. O máximo cheque que eu ganhei lá foi, sei lá, $1.000 no mês, assim, fazendo eventos, porque dava dinheiro, você fazer reunião lá, era um pouco diferente. E aí eu saí fora. E aí eu desisti do multinível, News. Aí eu falei, cara, meu irmão, a gente desistiu, não é pra gente. E eu fiquei 2 anos fora, fui pro mercado financeiro, fui trabalhar em banco, me mudei pra São Paulo, fui ter vida tradicional e falei, cara, consegui passar num programa de trainee super difícil, que é lá do Citi, e eu falei, cara, vou seguir essa vida, vida corporativa. Mas, cara, depois que você passa pelo multinível, depois que a mosquinha do empreendedorismo pousa em você, é muito difícil, né, cara? Eu senti barbaramente quando eu entrei no banco e, o ritmo era outro, era um querendo passar a perna que eu digo, um querendo se dar melhor do que o outro, era muito diferente, era meio hostil, assim, o ambiente. E aí eu tava lá no banco, meio conformado, quando o meu ex-upline, que era o Daniel Ruri, me liga, né, e fala, cara, preciso te mostrar um negócio. Quero que você veja o negócio. Eu falei, Dani, tô fora, não vou fazer. Ele ligou pro meu irmão. Não, eu quero, meu irmão também não vamos. Meu irmão tá trabalhando com internet. Enfim, a gente seguiu a vida. Ele ligou umas 3 vezes. E aí ele falou assim, cara, pelo menos vê, pelo menos dá uma olhada. Se você não olhar, então isso vou entender que você não quer, eu vou começar a ligar pras pessoas que eram da tua equipe. Putz, bicho. Quase uma chantagem emocional. Quase. Ele foi honesto, né? Aí como eu tinha tido o papel dele. Uhum. Como eu tinha tido uma equipe muito grande, né, na Amway, que era uma perna só, mas era muito grande, por isso que eu não ganhei dinheiro, né? Eu repassava tudo que eu ganhava. Eu pensei, deixa eu pelo menos ver, né? E aí, quando eu vi, cara, era a Tarrisha Noni, né, do suco de Noni, e ali foi uma loucura, cara, porque, assim, eu comecei a trabalhar, tem uma história engraçada que eu falei assim pro Daniel, falei, cara, eu não quero ver, porque assim, eu não sei andar em São Paulo, eu tava morando em São Paulo, tinha 6 meses. Falei, eu não sei andar em São Paulo, eu não tenho carro aqui, eu não conheço a cidade, como é que eu vou pra uma reunião, eu não tenho dinheiro sobrando pra isso? Ele, cara, eu vou te dar o endereço, você vê aí. Aí ele me passou o endereço, você acredita que era 2 quadras da minha casa? Cidade de São Paulo gigantesca, um hotel 2 quadras da minha casa. Então eu fui ver, e aí a gente começou o trabalho, eu e o Leandro, a gente viu, achou interessante, falou, vambora, vamos fazer. E, cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Em menos de 4 meses eu estava ganhando quase 4 vezes o meu salário do banco. Fantástico. Muito rápido. Por quê? Por causa de tudo que eu aprendi na Amway. Legal. Eu sei que você teve uma passagem também triunfal pela Renaudê, né? Você faturou mais de 20 milhões, se eu não estou enganado agora, dentro do Renaudê Group, hoje a atual principal empresa do nosso mercado. Sim. Me conta um pouquinho sobre essa experiência aí com a Renaudê. Conto. Só para fazer a ponte, né? Então eu fiquei 5 anos na Tarrisha Noni, depois ainda passei pela Monavi. 6 anos da Monavi, onde conheci pessoas incríveis lá. E aí, quando a Monavi estava já no finalmente, me apresentaram
a Renaudê. E a Renaudê realmente, se eu for resumir a minha passagem por lá, cara, gratidão. Foi uma empresa que transformou a minha vida e a vida de milhares de pessoas. Ela revolucionou o mercado de multinível, não é à toa que foi a maior, é a maior ainda do mercado. O que ela causou na sociedade brasileira enquanto empreendedorismo, né, negócio de rede, cara, não dá para falar. Não dá para falar nada contra, né? O que eles fizeram um movimento surreal. Claro, como todos os negócios têm suas questões, Sim, isso aí, dúvidas. normal. Uhum. Mas, assim, ali eu aprendi demais, coisas que eu não tinha aprendido em outras empresas, porque as outras empresas eram negócios de poucas pessoas e ticket médio muito alto. Uhum. A Renaudê era ticket médio mais baixo, portanto, você tinha redes muito grandes. A capilaridade era muito maior. Era muito maior. E aí eu tive que aprender isso, eu tive que aprender a lidar com grupos grandes, eu tive que aprender não só a ser um bom líder, mas como é que você forma bons líderes, como é que você forma líderes melhores do que você, porque esse é a tônica do multinível, né? Você sair da luz e passar a luz para os outros, né? E ali foi esse aprendizado, e não foi simples, foi, cara, muita conversa, muita tentativa e erro, muitas pessoas boas juntas. Eu estava na Renaudê dentro dos sistemas gigantes, né? Então, minha patrocinadora, Gabriela Dermini, que eu tenho muita gratidão, que me chamou, junto com o Lucas Batistoni, Caio Loeme, uma galera que, pô, tinha uma forma de pensar legal, parecida com a nossa. A gente mudou muito a cara do que era a Renaudê, pelo menos em São Paulo, nas nossas redes, e foi surreal, cara. O nível de resultado foi incrível, o nível de resultado das pessoas que a gente ajudou foi incrível. Então, assim, pra mim foi um casamento. Imagina. Sabe? Casamento maravilhoso, até que deu um probleminha e aí você fala, puta, vamos separar. Mas foi um casamento de muita coisa boa. Você falou algo interessante aqui agora sobre resultados, né? E falando justamente sobre resultados, a gente já consegue observar, obviamente, como tudo na vida, que no multinível existem pessoas que têm grandes resultados e existem pessoas que não conseguem ter grandes resultados. Na sua visão, o que diferencia uma pessoa de grandes resultados no multinível para uma pessoa que não consegue chegar lá? Essa é uma excelente pergunta, hein? E que se eu conseguir responder ela efetivamente, acho que eu fico rico. Mas a verdade, na minha percepção, eu vejo o seguinte, claramente quando tem pessoas entrando na sua equipe, quando você vê pessoas, né, em atividade, você percebe que existem dois perfis muito básicos. Tem o perfil das pessoas que entram e querem moldar o negócio para o que elas acreditam, e tem o perfil das pessoas que entram e estão dispostas a se moldar para o que o negócio precisa. Então, quem tem sucesso são as pessoas que se deixam moldar. Ensináveis. São ensináveis, estão dispostos, são humildes nesse sentido, para ler, para escutar, para fazer o que outras pessoas fazem, para às vezes ir contra uma coisa que ela acreditava, porque nossas referências, né, da vida nos faz às vezes crer em coisas que não dão o melhor resultado, principalmente na questão de comunicação. A comunicação é um item que as pessoas às vezes não dão a devida importância. Certo. E quando você não se comunica bem, você cria ressentimentos, você cria rupturas, você cria, né, quebras em redes, em lideranças, em tudo, que é a fonte da maioria esmagadora dos problemas com as empresas. Eu até quero fazer uma pausa aqui para uma observação, para a nossa querida audiência que está aí nos acompanhando. Vocês já entenderam que aqui vai ser pauleira, hein? Conhecimento, bagagem, experiência, com um top líder do mercado. Mais uma vez, Gabriel, é uma honra ter você aqui com a gente nesse episódio tão especial do nosso podcast. E você da nossa audiência, já segue ele aí, mais uma vez, se você não está seguindo, é muita bagagem, muito conteúdo e principalmente muita oportunidade, que eu sei que você está carregando uma oportunidade gigante no nosso mercado e já a gente vai falar sobre isso. Então você, segue ele aí, gente, seja ensinável, né, Gabriel? Exato. Seja ensinável, Cara, olha tudo. Modele líderes de sucesso, cara. Não tem muito o que fazer, né? Às vezes não tem nem que inventar muito a roda. Já é modelar o que dá certo. Né, Gabriel? E eu tenho uma outra pergunta aqui, cara, ainda sobre a gente falando sobre pessoas. Como que você lidava com os desafios de ter que fazer gestão de tantas pessoas com tantos perfis diferentes dentro do marketing de relacionamento? Cara, para mim, a forma correta de se fazer multinível, como eu aprendi 30 anos atrás, é a seguinte: você precisa ter um sistema que trabalhe para você. Então, assim, eu consigo gestionar, sei lá,
20 pessoas. Com o sistema, eu consigo ajudar 20 mil pessoas, porque todas Falam aprendem língua. da mesma fonte. Inclusive, cara, um dos maiores erros que eu vi acontecer na Renaudê, cara, na Renaudê, na minha equipe, na Renaudê, comigo, possivelmente, com grandes líderes, e que hoje isso, infelizmente, é meio que espalhado no multinível, é essa vontade de satisfazer egos de líderes. Porque... esse cara fez isso diferente, aí põe o cara no pedestal. Não, ele teve uma velocidade incrível, ele fez alguma coisa muito diferente. E aí você valoriza o diferente. E a grande força do multinível é você valorizar o que não é diferente, é você valorizar o que é duplicável. Então, o segredo é valorizar o sistema. Teve um cara que teve um resultado, porque ele seguiu esse sistema, é assim que tem que ser feito, né? Porque ele seguiu esse sistema a rodo, ele aprendeu tudo isso. Se as pessoas, na Emo a gente aprendeu muito isso, e foi assim que eu sempre tentei fazer, com que o sistema pudesse utilizar as pessoas. Porque eu repito, eu falo uma coisa aqui hoje, depois eu vou conversar com uma outra pessoa, eu posso falar uma coisinha diferente. Mas quando ele lê um mesmo livro, quando ele ouve um mesmo áudio, quando ele tem uma mesma informação, aí não tem falha. O sistema é a grande estrela do negócio. O sistema é a grande... Ele tem que ser o grande líder do negócio. Totalmente. Legal. Agora, eu tenho uma observação para fazer aqui. Eu gostaria que você até me ajudasse a entender melhor o que está acontecendo no nosso mercado. Eu percebi que durante muito tempo houve uma hegemonia de empresas de produtos físicos no marketing de relacionamento. As empresas de produtos físicos, elas predominavam o mercado. Mas de um tempos para cá, várias empresas de serviços têm se destacado muito, infinitamente no mercado. Tem tido uma escala assim gigante. Principalmente empresas que você tem um poder de escala maior, talvez não dependa tanto de logística. Por que você acha que isso tem acontecido com a nossa indústria, Gabriel? Olha, Nils, eu acho o seguinte, eu acho que é o momento disso acontecer no Brasil. Eu acho que se você pegar, eu sempre olhei muito o mercado americano, porque as primeiras empresas todas que eu fiz eram americanas. Até uma curiosidade, quando eu fazia Amway, eu parei e fui fazer intercâmbio quando eu tinha 17 anos. Eu caí numa família que fazia Amway lá. E aí eu vi muito de perto como era. Coincidência, né? E já existia serviço. Na Amway dos Estados Unidos, em 94, já existia assinatura de serviços. Já era uma tendência. Já era uma tendência. Empresas que são gigantes em serviços, você pega, por exemplo, uma Primerica, que é uma empresa gigantesca de seguros, num segmento que é brutal, né, fortíssimo, ela é de 77. Né? Então, nos Estados Unidos, o país era mais desenvolvido, o setor de serviço era mais desenvolvido, então surgiram muitas empresas e que estão fortes até hoje. Você pega, teve a ACN, a Ambit, a Prime, tem um monte, né? Tem um monte de coisa ligada a serviço. No Brasil, a gente é um pouco mais atrasado em relação à maturidade do mercado, não estou falando nem do multinível. Hoje a gente começa a ver que os serviços aqui estão mais bem estruturados, os serviços estão sendo bem mais trabalhados. Então, é um modelo. Então, assim, não acho que seja uma oportunidade assim de passageira. Eu acho que mesmo. É uma tendência. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais, hoje que a gente tem muita tecnologia, né, muita coisa moderna que permite isso. Produto físico vai acabar? Não, claro que não. Produto físico é incrível. Putz, a minha vida inteira eu trabalhei com bem-estar e com cosmético, maravilha. Mas, quando você olha para essa parte de serviços, né, quando você olha para esse fato de você não ter compras mensais obrigatórias, formação de estoque, você tem umas coisas que eu fiz durante 30 anos, não estou cuspindo no prato que eu comi não, mas que tem pessoas que têm rejeição. E essa era exatamente a minha próxima pergunta. Eu iria te perguntar se existiu algum tipo de desafio ou de rejeição por conta mesmo do estoque, ou algo que pudesse dificultar mesmo essa parte logística ou a escala do negócio, enquanto você fazia empresas de produtos. Muito, cara. Muito. Vou te falar, quando eu fazia Thaís Chanone, eu morava num apartamento de 40 metros quadrados ali no Jardim Paulista, e numa determinada época, a sala do meu apartamento era caixas e caixas de suco, né? E assim com todas as empresas que eu tive depois. A Monavi, muito, muito produto. Por quê? Cara, às vezes faz sentido, quem já fez ou faz multinível entende isso. A recompra, às vezes, né? Tem a recompra, que você não usa tudo muitas vezes, né? Por exemplo, da Richanone, você comprava 4 garrafas, você usava uma. Se for muito, você usava 2. Então, se você não tivesse ativamente vendendo, ela ia meio que acumulando. E, às vezes, você precisa completar uma comprinha de alguma coisa para fazer uma qualificação que é muito maior do que aquilo. Então, às vezes, você compra 3 caixas extra. Então, assim,
Na Renaudet eu tinha estoque na minha casa. Na Lucy Lucy eu tive um pouco de estoque na minha casa, que foi a última empresa que eu passei ali. Você acaba tendo, você acaba comprando e você não consegue usar aquilo. Então, ou você fica bom em vender, e a gente vê muito isso as empresas hoje dando um foco muito grande para a galera vender mesmo o produto, o que é legal. Vende, faz dinheiro. Só que uma coisa que me falaram recentemente, que é real, o perfil de quem vende bem é diferente. Não é necessariamente a mesma pessoa que tem um perfil de construção e liderança. Às vezes tem os dois perfis da mesma pessoa, mas é raro, né? Então acaba que as empresas que falam muito de venda, elas acabam atraindo um determinado perfil, que talvez não seja o perfil construtor. E eu me identifico muito com o perfil construtor, eu não tenho nada contra a venda, acho a venda legal, mas eu me identifico com o perfil construtor, construção de liderança, construção de mentalidade, de visão é coisa grande. Então eu estou muito animado justamente porque eu encontrei um segmento, uma casa que vai me permitir explorar esse perfil, que é o perfil que eu acho sensacional. Perfeito. E para você, o que foi ali o ponto mesmo de virada, sabe? A grande visão que você teve para, eu não sei se eu posso chamar de transição, mas para escolher um negócio com um modelo diferente, sem estoque, sem logística, o que para você foi crucial? Cara, Nils, eu vou te falar, eu nem estava aberto. Eu não estava nem aberto, né? A pessoa que me convidou, que me fez o primeiro contato, eu nem respondi. Levou meses. E me chamou 2, 3 vezes. Por quê? Eu tinha saído da Renaudet, tive uma passagem pela Lucy Lucy, ali eu e meu irmão, a gente decidiu seguir caminhos diferentes, ele ficou, falei, eu vou sair. Me interessei pela Fuchs, uma super empresa legal também de produtos, que ainda não teve o seu momento no Brasil, mas vai ter pela qualidade fenomenal. Mas eu estava ali meio estacionado, e eu tocando a vida, negócio tradicional. Então eu tava meio assim, putz, deixa eu fazer outra coisa por um tempo, deixa eu ver outras. Então eu não tava procurando oportunidade, eu não tava. Só que quando eu, por educação, resolvi conversar com a pessoa que me convidou, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado porque as maiores dores que eu vi acontecer ao longo das últimas empresas, ali não existia. Se você pega uma empresa de serviço legal, e como você falou, hoje tem várias, cara, o que você tem de volume num mês, se for uma boa recorrência, no mês seguinte você vai ter o mesmo volume com mais alguma coisa que você coloque. Aí pula mais um mês, aquilo tudo com mais algo que você coloque, porque é recorrente, né? É o serviço que a pessoa paga todos os meses. E você faz o trabalho uma vez para trazer uma pessoa e todo mês ela vai consumindo. Eu fico pensando o seguinte, o trabalho que a gente tinha que ter, por exemplo, numa Renaudet, vou usar como exemplo, para que a pessoa fosse um que a gente chama um VIP 600 na época, que ela tinha que movimentar aí, sei lá, R$1.000, R$1.200 em produto, era brutal você movimentar R$1.200 em produto. Aqui, se eu tenho 6 clientes, eu fiz um por mês. No 6º mês, eu movimento R$1.200 em produto. Tá feito. Se eu não quiser fazer mais nada, eu sou um VIP 600 sem fazer mais nada. Eu já gero um volume, eu já gero um faturamento mensal que o grande comprometido em outras empresas faz um esforço brutal de venda todos os meses. Eu fiz um cliente por mês e agora daqui para frente bati, entendeu? Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, tem coisa legal. Fantástico. Vocês já entenderam que existe uma grande oportunidade aqui na mesa e que neste exato momento o Gabriel está numa empresa que realmente é muito promissora no mercado. Eu já entendi que o modelo de negócio é sério, já entendi que o modelo de negócio é altamente lucrativo, mas agora eu quero entender por que você escolheu a Pro. No meio de algumas opções de empresas de serviços, por que a Pro? Por que a Pro? Eu vou te confessar que o meu interesse pelo serviço ele já tinha sido despertado quando eu vi essas empresas ligadas à energia elétrica no Brasil tendo resultado. Eu fui conhecer algumas delas, quando eu entendi algumas coisas sobre o serviço, eu achei interessante. Mas eu não me identifiquei com a burocracia, eu não me identifiquei com algumas coisas. E não estou aqui para falar mal, não. Tem empresas maravilhosas aí, são ótimas empresas, o pessoal está indo bem, está tudo certo. Para mim não bateu, as coisas não andavam bem, enfim, não funcionou. O que na Pro realmente fez a diferença para mim foi porque ela atua em segmentos que são de seguro real de veículos e de assistência à saúde, que são produtos onde eu não preciso ter uma atuação burocrática. Eu sou um simples indicador de um produto excelente, um produto que a gente usa fornecedores fenomenais, né? A ON Seguradora, conectar empresas que são incríveis, e que eu fiz a indicação
O cliente lida direto com a empresa entrega um serviço de top qualidade. Eu não sou corretor, eu não sou nada, eu sou um indicador. Então, o trabalho é muito menor. Você quer me dizer, então, que o mesmo seguro que eu tenho no meu banco, eu posso ter na Pro? Acho que melhor do que o que você tem no seu banco. Se fosse igual, acho que eu não ia estar tão animado. E o preço é pareável, é mais alto? Como é que é o valor mesmo desse serviço, cara? O grande valor do serviço da Pro em relação a seguro, né, que a gente usa com a... Em relação às seguradoras dos bancos, ou essas seguradoras que tem por aí. É a seguinte, lá na Pro, né, os seguros da ON, eles não fazem, por exemplo, uma análise de perfil, Nils. Então, eles não vão te perguntar qual é a tua idade, quanto tempo de carteira, se teu carro dorme na garagem, se você trabalha com o seu carro, se você é Uber, se você tem outra pessoa de 25 anos na sua residência. Eles não vão perguntar nada disso. Eles trazem um pouco de conhecimento de um mercado que existe, que é o mercado das associações, que é um modelo desburocratizado, trazem um preço que é excelente, né, e que é legal, não tem fidelidade. Então, se você tem você quer fazer o seguro do seu carro, você vai cotar, em 1 minuto, cara, você cota online. Fantástico. Zero trabalho. E se você quiser fazer, você faz na hora, tira as fotos do carro como eles indicam, seu carro fica segurado, e aí, 3 meses depois, quero cancelar, você cancela. É como se fosse uma Netflix dos seguros. Que fantástico. Então, cara, sem burocracia, sem análise de perfil, totalmente online, Brasil inteiro. Só não pode ainda fazer seguros na minha querida cidade do Rio de Janeiro. Eu ia zoar aqui, mas eu não vou nem zoar. Não, que já é triste, já dá tristeza de saber. Mas vai poder um dia. Só lá, no estado do Rio. Ah, mas então eu não posso ir para o Rio? Eu posso. Meu carro sendo segurado em Minas ou em São Paulo, se eu viajar para o Rio, tá coberto. Não tem problema. Infelizmente, só o morador do Rio que não pode. Do Rio. Mas eu sei que a maioria das empresas, né? Existem algumas empresas de proteção veicular, que é outro mercado. Não é o mercado de vocês. Uhum. Elas não fazem no Rio de Janeiro devido ao grande número, né, da criminalidade lá. Mas é importante e muito interessante saber que vocês têm serviços melhores do que serviços oferecidos por bancos, né? Na prática, como é que funciona? Você tem um link onde eu posso fazer a minha cotação e eu contrato ali na hora, rapidinho? Na hora, rapidinho. Então, muito rápido. Se a nossa audiência quiser contratar agora o seguro da Pro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aí, ó. Ele vai para os stories lá no YouTube também, vai sair, você vai clicar no link e vai fazer o seu seguro agora e comparar com o que você já paga. Exato. Lembrando que é melhor do que proteção veicular, não se compara, né? Não é o mesmo negócio. Não se compara, principalmente porque a seguradora, ela é regida e regulamentada pela SUSEP. Ou seja... Né? Ela fez um aporte compulsório de reserva técnica de dinheiro de milhões, então seu carro está segurado por uma seguradora dentro da lei. Mesmo que a seguradora quebrasse, que é óbvio que isso não existe porque o seu seguro sempre vai ser pago porque o dinheiro está sob comando do governo, né? Então, assim, você tem uma coisa que é séria, você tem uma coisa que não tem risco de calote. Não tem risco de calote. E a gente sabe que proteção, existem excelentes empresas, claro, e existiram empresas que já tiveram muitos problemas, né? Todo mercado, né? Não é regulamentado, não é aquela coisa que... Mas ganharam muito mercado, porque o mercado de seguro do Brasil, ele tá muito burocrático, né? Então, assim, você me perguntou sobre preço. Cara, eu acho que a gente ganha de preço de muitas proteções veiculares, e a gente consegue atender Uber, a gente consegue atender carro rebaixado, um monte de coisa. A gente ganha muitas vezes a maioria das vezes dos seguros normais. Talvez a gente perca em preço, às vezes, para aquele cliente que já tem mais de 15 anos de carteira, relacionamento com banco, que não tem sinistro há 3 anos e aí já foi ganhando bônus de 10, 20, 30%. Esse cara que é o filé mignon da seguradora, talvez... É a minoria da minoria. É a minoria da minoria. Mas pro resto... Entendeu? Cara, que legal, interessante saber disso. Bom, eu já percebi que para o cliente é maravilhoso o seu produto, cara. Honestamente, a gente fica tentado a conhecer melhor, porque eu sei que muita gente está cansado de pagar caro para banco e eu sei que muita gente não confia em um mercado que ainda não tem, vamos dizer assim, leis tão sérias, né, para lidar com aquele mercado. Agora, eu quero saber pro líder do marketing de rede, cara. Eu quero saber pro diamante que está nos assistindo, pro duplo diamante. Eu quero que esse cara entenda por que você escolheu a Pro e o que tem de especial no plano de negócio, no plano de carreira dessa empresa. Tá, vamos lá. Então eu vou listar algumas coisas que me encantaram. E algumas são até conceituais, tá? Me encantou a facilidade, a qualidade do produto, tudo isso. Eu vim aqui conhecer, a estrutura, enfim.
Mas o que me encantou? Primeiro, não ter compras que coloque a pessoa todo mês tendo que gastar dinheiro. Ela não precisa, não existe isso, né? Então é uma coisa que flui naturalmente. Conceitualmente, me encantou o fato de que a estrutura que a Pro tem, ela permite que o profissional de multinível venha para cá fazer rede, mas ela também permite que o profissional que atua com marketing digital consiga fazer iniciativas de vendas de produtos, porque ela vai ter um CPA legal que ele pode ganhar dinheiro. E o profissional de rede que se una ao marketing digital, ele pode potencializar o resultado dele aqui fenomenalmente. Peraí, Gabriel. Deixa eu ver se eu entendi, cara. Você está dizendo que esse negócio, ele abrange tanto o marketing de relacionamento, quanto aquele afiliado que está ali trabalhando e vende na Hotmart ou em outras plataformas, só que ele não vai ganhar só uma única vez. Exato. Ele vai ganhar... É como se o cara fizesse uma venda e ele vai continuar ganhando o resto da vida enquanto o cliente permanecer na Pro. É isso? Exatamente. Ele vai ter, na parte de seguros, ele vai ter um CPA inicial que cobre o custo dele, o custo do lead, da aquisição, e ele ganha um residual enquanto o cara for cliente. Então você constrói uma carteira e você vai ganhar residual sobre isso por muito tempo. E aí, se ele entender que ele conhece outros afiliados que também teriam interesse em fazer alguma coisa, ele indica os outros afiliados. E ele ele acaba fazendo marketing de rede dentro de uma estrutura digital, porque a gente vê que assim, as pessoas às vezes não entendem e acham, não vou fazer marketing de rede, eu não quero participar da rede. Cara, não é nada disso. A estrutura te permite alavancar. Você, pessoalmente, se você quiser se manter só ali, beleza, e não é só com seguro, tá? O Nils tem produtos B2B de saúde incríveis, você pode vender em empresas, tem muita coisa legal, e você alavanca a rede também. Cara, fantástico. Fantástico, eu já entendi que é uma excelente oportunidade, mas fala mais um pouquinho da estrutura da empresa, do corporativo da empresa. Eu queria entender quem está por trás da operação. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Maravilha, falo sim, cara. Na Pro, inclusive a pessoa que me convidou é um cara que eu conheci na Rinode e sempre foi um líder muito sério, né? Se não me engano, ele chegou ao nível de duplo diamante lá, que era o Felipe França, a gente tinha bastante contato. Foi ele que me contactou. E foi ele que, tadinho, eu deixei lá esperando, mas ele é um cara muito sério, né? Muito pragmático. E são 3 sócios, Felipe França. Você tem um segundo sócio, que é o Rafael Sheik, que eu não dispensa apresentações, ele tem um histórico de multinível, foi imperial na Rinode, junto com o Lucas Teixeira, fez uma história, né, no Brasil, já tinha passado pela Monavi, enfim, é um cara que ele tinha saído um pouco do multinível por um tempo, foi tocar com iniciativas pessoais, e agora ele voltou nessa área corporativa e digital. E você vai ter o Rodrigo, que também tem uma história tanto corporativa quanto de experiência de multinível muito legal. Então, assim, a gente tem pessoas muito complementares, com conhecimentos, com expertises, que fazem um negócio crescer. E o melhor de tudo, a estrutura corporativa da Pro, ela nunca vai ser gigante, porque nós somos um hub de negócios. A gente indica e ganha comissão. Então a gente não precisa fabricar nada, a gente não precisa ter uma área de desenvolvimento, de inovação, de criação, Cara, não é isso. É uma operação enxuta e altamente escalável, né? Exatamente. Legal, Gabriel. E para nossa audiência, cara, talvez tenha aí um top líder no nosso mercado nos assistindo e mais interessado em conhecer um pouco mais sobre a Pro. Existe algo especial? Ou melhor, cara, eu quero te fazer um desafio, nem sei se eu poderia fazer isso. Faça, vamos ver, se eu puder. Depois o pessoal da Pro vai puxar a sua orelha, não vai ser culpa minha não, tá? Você consegue algo especial para nossa audiência que está nos assistindo agora e quer conhecer melhor a Pro? Algo especial em que sentido? Uma condição especial? Não sei, cara. Eu queria que a nossa audiência tivesse algum tipo de privilégio por estar conhecendo essa oportunidade. O que você conseguiria para essa audiência, cara? Algum programa, algo interessante? O que dá para fazer? Curioso você perguntar isso agora, porque assim, a gente está justamente num momento em que a gente está estruturando como vai ser essa rede. E assim, eu já tinha visto outros líderes fazerem programas e tudo, mas eu nunca tinha olhado isso com carinho e aprendi conversando com o corporativo, a gente foi analisar e eu entendi que dá para fazer algo muito bem estruturado aqui, a gente pegando tão do início. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou selecionar 30 pessoas para pessoalmente mentorear.
e Top. ser meu direto e ter toda a informação, a estratégia, o modo de fazer para a gente construir os líderes do futuro da Pro. Fantástico. Então, se alguém aqui tá com interesse em fazer multinível, ou sei lá, não tinha um bom patrocinador, ou não se identificava com a empresa e tem vontade de começar do zero em algo que vai ser revolucionário. Agora é a hora, hein? Agora é a hora, pode se inscrever. Pode deixar o link aqui do. Claro, lá? pode deixar. Então, Ó, e antes de tudo, cara, seu Instagram tá passando aqui de novo, ó. Beleza, então me segue lá. Segue o Gabriel e vai ficar o link dele aqui também. Segue lá. Meu Instagram, Nils, eu nunca paguei uma postagem. Meu Instagram vai ter toda a minha história. Todas as empresas pelas quais eu passei, eu tenho um orgulho brutal da minha história, graças a Deus. E acho que assim, a gente constrói algo e é aprendizado, né? A gente vai passando, aprendendo e tudo. Então, quem entra lá vai conhecer muita coisa legal. Cara, e é muito diferente, né? Você ter a mentoria de um líder que tem uma experiência como a sua, e principalmente um líder que não tem apenas experiência, mas resultado, vivência na nossa indústria, cara. Eu não tenho dúvidas que isso será de grande valor para quem quiser, ó, saber um pouquinho mais sobre a Pro e conhecer mais sobre a trajetória e o trabalho incrível que o Gabriel Kensky está fazendo e continua fazendo fortemente no nosso mercado. Cara, parabéns pela trajetória, parabéns pela sua decisão. Eu não tenho dúvidas que a gente tem aqui nas mãos uma grande oportunidade para a nossa indústria e para a nossa audiência que está aí nos assistindo. Cara, obrigado. Eu acho que a indústria do multinível ela é gigante, tem espaço para todo mundo. Você pega os Estados Unidos, são 500 empresas com milhões de líderes tendo resultado, e aqui é a mesma coisa, só que a gente vai fazer um barulho, que a gente vai fazer diferente. Legal, Gabriel, tô torcendo por isso, cara. Bom, agora a gente vai entrar num quadro aqui agora do nosso podcast, que é o quadro que as pessoas mais gostam, gente. Então, se você nos acompanhou até aqui, continua ligado, porque agora vem o tira ou não tira o chapéu, Gabriel. Ih, pronto. Será que vem bomba aí? Polemizar. Ó, eu separei alguns nomes aqui, cara, e você fique à vontade para você responder ou não, mas geralmente a audiência gosta mais de quem responde. Sim, sim. Então tem alguns nomes aqui que eu gostaria que você falasse pra gente começar com chave de ouro. Tá. Eu gostaria de saber se você tira o chapéu para o Sandro Rodrigues, presidente do Rino. Sandro Rodrigues, pô, não tem como não tirar o chapéu pro Sandro Rodrigues, né? Eu sempre tive uma relação perfeita com ele. Não, na saída a gente teve ali alguma coisa que a gente, né, discordou e tudo, mas o cara, junto com a família dele, fez uma revolução no mercado, né? Revolução na vida de muita gente, na minha vida, enfim. É um cara que eu vi ele fazer coisas que eu não vi ninguém fazer. Né, ele tem realmente um carinho por pessoas que é diferente. Então, tiro meu chapéu, claro que sim. Maravilha, um beijo do Nils aí pro presidente do Rino The Group, grande Sandro Rodrigues. O próximo aqui da nossa lista também é um presidente de uma empresa recente que você teve uma passagem por lá, e eu quero saber se você tira o chapéu para o Emerson Ventura, presidente da Luciluz. Emerson Ventura, tiro meu chapéu pro Emerson, tiro. Cara, a Luciluz é uma empresa que tem alguns diferenciais interessantíssimos, né? Eles focam muito na qualidade, na embalagem, o esmero da empresa, ele é fenomenal, e o Emerson tá ali com mão de ferro, né? Assim, controlando tudo bonitinho. Também tem algumas discordâncias com ele sobre algumas formas de conduzir, mas é um cara sério, é um cara de bom coração, é um cara que me recebeu de braços abertos, e é um cara que foi muito tranquilo quando eu falei pra ele que, putz, eu ia sair, meu irmão ia ficar. Então, assim, eu só tenho boas recordações e um bom sentimento em relação a Emerson. Fantástico. O próximo aqui é um líder polêmico da nossa indústria, mas era um cara que, particularmente, eu tenho muita admiração pelo que ele vem fazendo no nosso mercado. É um cara pró-mercado. E eu quero saber se você tira o chapéu para o Márcio Ângelo. Pro Márcio. Claro que eu tiro. Ele é um cara, o Márcio é um cara diferenciado, né? O cara polêmico, né? Com aquele jeitão dele, mas que tem um coração do tamanho do mundo. Cara, ele foi uma pessoa de um carinho e de uma ajuda, de uma humanidade comigo recentemente em coisas pessoais que eu passei que não tem palavras. Então ele é um cara que sempre buscou também a boa informação, sempre quis, né, enriquecer o mercado. Tiro o chapéu pro Márcio, com certeza. Fantástico. O próximo aqui é na minha opinião, tá? Eu vou ter que tomar partido. Na minha opinião, pela trajetória dele, pelo que ele vem passando, pela força e superação, e principalmente pelos resultados que ele já gerou, é um dos maiores executivos da nossa indústria. Eduardo Fraia. Tira o chapéu pro Edu. Tiro todos os chapéus, tiro 2 chapéus pro Edu. Edu é um amigo do coração que o Multinível me deu. Eu conheço o Edu
há 20 anos, cara. 20 anos, eu vi ele ser estagiário da Tarri Chanone. Então, assim, eu só tenho chapéus a tirar pra ele, cara. Pessoa do bem, pessoa boa, todo mundo torcendo por ele. Foi bonito de ver aquele momento né, eu não tava na convenção, mas maravilhoso, vi os vídeos, foi emocionante, e ele merece aquilo e tudo mais. Ele e a família toda são pessoas especiais. Edu, um beijo pra você, meu querido. Próximo aqui, Gabriel, é um líder polêmico. E eu vou ter que te fazer essa pergunta, porque essa polêmica tá muito fresquinha no mercado. Tá. E eu quero saber se você tira o chapéu para o Cleverson da Leste. Tinha que ter essa pergunta. Mas tiro, pô. O Cleverson também tem uma história de muito respeito. A gente teve uma polêmica aí que eu, pra ser honesto, até hoje não entendi muito bem, mas tá tudo certo. É um cara que o que ele construiu, o que ele fez, ele ajudou muita gente a aprender muita coisa, a construir muita coisa. Então, assim, a gente teve pouco contato, na verdade. Ele sempre me tratou muito bem, então tudo certo. Mas a passagem dele pela Renaudê foi rápida, né? Eu fiquei lá 9 anos, acho que o Cleverson ficou 1 ano, então a gente se encontrou algumas vezes, mas tá tudo certo. Eu não guardo mágoas, muito pelo contrário, eu admiro essa trajetória, porque não é fácil, cara, ser líder de multinível tem seus desafios que são brutais, vai ser difícil. Tem que ter compaixão com a nossa raça. Vai ser difícil eu não tirar o chapéu, Nils, porque eu sei os desertos que eu passei, então o cara, para ter resultado, é duro. Fantástico. O próximo aqui é o Caio Carneiro. O líder que furou a bolha, né? O cara que hoje está empreendendo e se destacando. Tira o chapéu pro Caio? Foi buscar esse lá no fundo do baú, hein? Cara, muito. Caio é uma pessoa incrível. Além de ser um cara que ensina muito bem, ele é um ser humano bom, de bom coração, sabe? Ele é um ser humano diferenciado. Você sabe que quando eu conheci o Caio e a Fabi, foi num evento, eles estavam iniciando na Monavi e eles já chamavam a atenção. Sabe, você já via que eles eram os dois, tá? Os dois eram pessoas super interessantes. Então, depois eu conheci o pai do Caio, falecida mãe do Caio, eu conheci a família, os irmãos. Aí você vê que realmente, cara, é um cara, assim, incrível. Fantástico. Eu tenho mais 2 aqui da turma da El Black, cara. O primeiro é o Fernão Batistoni. Tira o chapéu pro Fernão? Cara, tiro o chapéu pro Fernão. Fernão, cara, ele foi da minha equipe no final da Tarri Chanone, no início da carreira dele, do multinível, um pouquinho, então frequentava os eventos lá que eu fazia em São Paulo, e depois ele teve esse crescimento aí na Monavi, que foi, né, que construiu o nome dele. A gente tinha um relacionamento muito bom. Na época que eu saí, tiveram uns rumores meio chatos, né, entre nós, enfim, mas eu não guardo mágoa, porque assim, aprendi muito com ele. Ele é um cara incrível, a esposa dele também, a família, eu frequentava a casa dele, então tiro o chapéu sim. Ele tem sempre opiniões muito ponderadas, sabe? Ele é um cara muito inteligente, Fernando. Maravilha. E esse também, cara, um líder que fez muito pelo nosso mercado. Eu quero saber se você tira o chapéu para ele. Serakides. Pô, grande Serakides. Cara, o Serakides, eu vou te falar, assim, é um dos caras que mais me ajudou a me moldar, assim, eu e uma geração inteira, né? Ele, na Monavi, ele criou um secto de seguidores. Você pega, inclusive eu já até falei isso pro Lucas Batistoni, você pega o Lucas, ele no palco, ele tem muito trejeito do Serakides, da modelagem, né, que é aquilo que a gente comentou. O Serakides é um cara que, assim, as pessoas brincam, que ele às vezes exagera nas coisas, ele é um cara, muito grande, muito explosivo, né? Explosivo, mas um cara também de um super coração, grande amigo mesmo. Fui com ele pro Havaí, fui com ele pro Tahiti, amigo da minha família, sabe? Minha mãe adora ele, assim, é irmãozão. Esse tem um carinho especial por ele. Imaginando, cara, o quão fantástico deve ser ir pro Tahiti com essa turma. Kinski, Serakides, que bacana, cara. Que experiência maravilhosa deve ter sido. Né? A gente foi pro Tahiti em 6 pessoas pela Tarri Chanone. Era o Daniel Ruri com a esposa, o Serakides, que a esposa estava grávida, então ele levou a irmã, que é a Patrícia, uma querida, eu e o Leandro. Nós 6. E era passagem de classe econômica que a Tarri Chanone dava. Uhum. Mas ok, vamos lá. E aí o Serakides com a irmã dele achavam que eles estavam em lua de mel, deram upgrade, foram os únicos de classe executiva. Pro Tahiti, passou todo mundo lá com inveja deles. Bacana. O próximo aqui da nossa lista é o Lucas Batistoni. Eu quero saber, tira o chapéu pro Lucão. Tiro. Como não, cara? Acho que o Lucas é o cara, um dos caras com maior potencial de realização
realização no multinível que eu já vi na minha vida. É um cara que, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele faz e, cara, é uma capacidade, um hiperfoco, e é um cara, assim, a gente ouve falar das controvérsias, enfim, porque ele é um cara muito, com um gênio muito forte, mas é uma pessoa incrível. Eu e o Lucão, acho que a gente tem uma relação muito legal, a gente já filosofou sobre a vida, sobre coisas, tanto eu fui padrinho de casamento dele, enfim, eu gosto muito dele, da Tamile, assim, ele é um cara que ele é ético, que é uma das coisas que pouca gente ele é ético até a vírgula, você não vai ver ele fazendo uma coisa errada, isso é uma coisa muito legal dele. Bacana, cara, um forte abraço aí pro Lucão. O próximo aqui é um líder que ele criou talvez uma das maiores polêmicas dos últimos anos no mercado com a sua saída da empresa Rinodê. E eu quero saber se você tira o chapéu para o Evandro Viana. Evandro Viana. Ó, o Evandro, primeiro, eu tiro, vai ser de novo, né? Difícil eu não tirar o chapéu para alguém, tiro o chapéu pro Evandro. Conheço o Evandro desde a Monavi, acompanhei o iniciozinho de longe dele lá na Rinodê. E, cara, eu vou te falar uma coisa: quando eu cheguei na Rinodê, não era da equipe dele, a gente era de equipes diferentes, mas ele me recebeu de braços abertos. Ele sempre foi muito carinhoso, sempre comigo, com meu irmão. Inclusive, eu fui na casa dele, conheço os filhos dele, a esposa dele, que é a Paloma. E ele tomou as decisões dele. Ele também tinha as suas polêmicas, as suas coisas, mas assim, a quantidade de bons conceitos que ele deixou no mercado, de boas ideias, de insights poderosos, cara, ele agregou demais, sendo o número 1 da Rinodê por tanto tempo. Fantástico. Forte abraço pro Evandro, que ele tenha muito sucesso na nova operação dele. O próximo aqui também é uma pessoa fantástica do nosso mercado, e eu quero saber, tira o chapéu para Jupiara Menezes. Pô. Jupiara, cara, Jupiara é outro que é diferenciado, né? Você selecionou bem os nomes, né? Jupiara foi meu downline, eu tive o privilégio de tê-lo como downline na Rinodê. Nata Richanone, ele era meu crossline, mas ele também chegou a diamante. Ele foi pro Tahiti no ano, acho que seguinte, no meu ou depois. E, cara, a gente sempre se respeitou muito. Então, na Rinodê, cara, poder ter ele com a gente, eu vou te falar, eu já falei isso pra ele é um dos caras que ele mais me exigia em termos de refletir se o que a gente fazia estava indo no caminho certo ou não. Porque ele é um cara que ele acredita demais na educação, em passar bons valores. Então, às vezes a gente tinha conversas, ele sabe disso, que levava hora, e a gente ficava, às vezes a gente discordava, concordava, mas sempre eu saía melhor das conversas com ele. Então, é um cara, sensacional, tiro super o meu chapéu para ele e a família toda. Maravilha, grande ícone do nosso mercado também. Um líder que também teve o seu grande ápice ali no Rinodê Group, mas também vem se destacando muito forte. Felipe Moraes, quero saber se você tira o chapéu para o Felipe Moraes. Felipe Moraes e Andréia, cara. Felipe foi outro que me recebeu de braços abertos. Eu não conhecia, e eu cheguei na Rinodê, no primeiro evento ele veio conversar comigo, veio me receber, então sempre foi muito carinhoso. Ele e a esposa dele, ele e a Andréia, né? Cara, ele é um cara metódico, ele é um cara que, assim, você viu que ele teve sucesso em outras áreas, não só no multinível. Ele é um cara que faz as coisas, ele é um cara que, enfim, eu aprendi com ele, então tiro o chapéu, sim, pro Felipe. Desejo muito sucesso sempre. Fantástico. E pra gente fechar aqui, ainda... foi fácil isso. Foi fácil. Pra gente fechar aqui, eu quero saber se você tira o chapéu para o Evandro Martinez. Evandrão, cara. Tiro muito chapéu. Evandro, conheci ele. Sabe onde eu conheci bem o Evandro? No Havaí. Também com a Monavi. A gente ficou vizinho de quarto no hotel. E depois nossas trajetórias se cruzaram de novo na Rinodê, se cruzaram por aí. Na época que ele foi pra iGreen, ele me chamou, a gente conversou. Ele é um cara de um coração grande, ele é um cara, fez muito pela indústria, muito internacional. A gente encontrei muito com ele na Colômbia, então tiro meu chapéu para ele. Maravilha, Gabriel. Bom, estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer a toda a nossa audiência por ter nos acompanhado até aqui. E mais uma vez, siga aí o Instagram do Gabriel Kensky, esse líder incrível que carrega uma excelente oportunidade nas mãos, uma oportunidade que você precisa conhecer. E não importa se você quer uma oportunidade para ganhar dinheiro, uma oportunidade para ter um produto, um serviço de qualidade, né, Gabriel? Exato. E para a gente poder fechar, eu gostaria que você deixasse ali, olhando para essa câmera, uma mensagem para a nossa audiência. E a casa é sua. No 1, 2, 3...
pode mandar sua mensagem. Maravilha, pessoal. Assim, o que eu posso falar para vocês? A gente tem nas mãos, em alguns momentos da vida, o que a gente chama de ponto de inflexão. Flávio Augusto fala isso, inclusive, no livro dele. E eu acho que a gente está diante de um agora, que é a nascente desse segmento de serviços, e a gente tem na mão, talvez, o que vai ser a maior potência nessa área. Então, assim, se você está satisfeito com o que você faz, onde você está, tudo certo. Mas se você está buscando oportunidade, se você está querendo ter resultados diferentes de uma forma diferente, que não te canse como foi o seu passado, você devia ver o que a gente está fazendo. Você devia preencher aquele formulário e a gente vai analisar. Eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, então a gente vai entrevistar para ver realmente quem está na pegada para fazer alguma coisa grande para o futuro, porque o futuro vai ser pró. Isso eu posso te garantir, tá bom? Obrigado pelo tempo, obrigado aí pela paciência aí da história disso tudo. É uma honra estar aqui com o Nils, uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero que todo mundo tenha sucesso, a gente vai fazer um mercado ainda muito forte. Eu acredito que o multinível tem um espaço muito grande de crescimento. Ele tem seus altos e baixos, as suas acomodações, mas tudo para poder explodir, primeiro ele precisa agachar para tomar impulso para depois pular. Então acho que é isso que a gente vê no mercado em geral, e contem comigo aí. É isso aí, Gabriel. Obrigado à nossa audiência e mais uma vez eu agradeço você por ter aceito esse convite, estar aqui nesse bate-papo com a gente. São líderes como você que nos fazem cada vez mais trabalhar para noticiar o que é verdade no mercado, noticiar aquilo que realmente funciona. Empresas como a Pro que vêm de fato para trazer essa visão disruptiva, lucrativa, escalável, uma oportunidade verdadeira para as pessoas que fazem de fato o nosso trabalho valer a pena. Cara, foi muito importante para nós ter aqui essa entrevista e essa palavra sua e esse esclarecimento sobre essa empresa tão promissora. Mais uma vez, obrigado, meu irmão, e você que nos acompanha. Obrigado, nossa audiência. Beijo do Nils e até a próxima. Valeu, Gabriel. Valeu.